Bom dia, queridos. Vamos começar mais um dia meditando na bendita palavra de Deus. Vamos meditar em Salmo 60. Diz assim: Ó Eterno, ao nos abandonares, tu nos quebraste. Tu derramaste a tua ira contra nós, agora, pois, restaura-nos. Reintegra nossas forças. Fizeste estremecer a terra e a fendeste. Restaura esta brecha antes que desmorone. Severidade demonstraste a teu povo, um vinho que nos tornou cambaleantes, nos deste beber. Concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido, em nome da verdade. Salva-nos com a tua mão direita e responde às nossas súplicas, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade a mim pertence, assim como Manassés. Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a vasilha sobre a qual lavo minhas mãos, e em Edom lanço minha sandália. Sobre a Filístia proclamo meu brado de vitória. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Pudesse eu chegar agora até Edom. Contudo, tu nos rejeitaste, ó Eterno, e não marchas com o nosso exército. Dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Amém. Então, essa é uma história interessante. Davi escreveu esse salmo em seguida do episódio ocorrido em 2 Samuel 8, quando o exército havia sido enviado para conquistar uma cidade mais a norte, e ele decidiu fazer também uma conquista, uma outra empreitada militar mais a sul. E ele deixou a cidade de Jerusalém desguarnecida nesse sentido, porque o exército, boa parte, havia ido para o norte, e ele, por iniciativa própria, considerando uma estratégia aí não muito inteligente, na verdade, nem segundo a orientação de Deus, seguindo, na verdade, uma estratégia, uma metodologia de conquista das nações, pagãs, ou das nações do mundo daquela época. Ele decidiu por conta própria, falou: não, já que o pessoal está lá, vou aproveitar, vou invadir aqui. E nesse interim, Edom parte para um ataque, tentando alcançar aí a Jerusalém desguarnecida. E nesse contexto que Davi escreve esse salmo. Então perceba que é muito interessante que o perigo, primeiro, que Davi enfrenta aqui, ele nem fala sobre o inimigo. O temor de Davi é primeiro e acima de tudo com a ira de Deus. Isso é interessante a nós avaliarmos, porque o temor de Davi, ele não está na circunstância, não está no inimigo. O temor de Davi é a ira de Deus. Como nós falamos aqui uma vez, e Jesus falou isso nos evangelhos, que a gente deve temer não aquele que tem poder para tirar a nossa vida, mas devemos temer sim aquele que não somente tem poder para tirar a nossa vida, mas para lançar nossa alma no inferno. É esse que Davi teme. E é esse que Davi sabe que é quem dá a última palavra. É esse a quem Davi sabe que é ele que permite qualquer circunstância. Então, se qualquer coisa de errado ou ruim, ou qualquer sofrimento vinha a nós, no final das contas, tudo isso foi de alguma forma permissão de Deus. E continuando o Salmo, ele demonstra, na verdade, alguns sinais da ira de Deus. No próprio versículo 3, quando fala sobre um vinho que nos deixa beber e nos deixou cambaleantes, é um sinal, é uma forma dele expressar a ira de Deus, estremecer a terra, fender a terra.
E no versículo 4 ele fala: concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido, em nome da verdade. Então, na verdade, aqui Davi está fazendo referência a um episódio que aconteceu em Êxodo 17, quando o povo, né, de Israel enfrentou os amalequitas, e aquele famoso episódio em que Arão segurou as mãos de Moisés estendidas, né, para que o povo conseguisse derrotar ali o exército dos amalequitas. Então ali no próprio final do texto de Êxodo 17 fala aqui, né, justamente a mão de Moisés serviu como estandarte, uma bandeira, e a bandeira naquele episódio era a oração. Então o que Davi está fazendo referência aqui é a oração. Então ele sabe que em qualquer circunstância adversa da vida, mediante o sofrimento, mediante a consequência de nossas escolhas equivocadas, nós devemos nos render à oração. Esse é o estandarte a ser seguido, em nome da verdade. E aqui no versículo 5 até o versículo 8, ele vem falando sobre a certeza e a confiança nesse Deus, na promessa dele. Ele fala: salva-nos com a tua mão e responde nossas súplicas, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Então Davi está recordando o que? Da promessa de Deus e da aliança de Deus, que Deus havia feito aliança com aquele povo. Então, o medo de Davi era que o reinado dele, né, da nação que acabava de ser, né, recém ali, criada em termos de surgimento de nação, ela poderia ser destruída naquele momento, se Jerusalém fosse invadida e sitiada. Então o questionamento dele era justamente esse: Deus, mas essa nação que o Senhor escolheu, esse é o povo a quem o Senhor ama, o Senhor vai deixar de ser destruído? E a sua promessa, e a sua aliança? Então Davi, ele se refugia, ele encontra abrigo, não em si mesmo, não em promessas vazias, ou numa falsa interpretação, né, da Bíblia, ou da aliança bíblica. Ele se faz, ele confia naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Falou: Deus, mas o povo a quem o Senhor ama. E ele falando aqui, né, sobre como Deus prometeu aquela terra para o povo. Ele falou: dividirei Siquém, repartirei Sucote. Aí falando sobre a propriedade que Deus tem do seu povo, né, Gileade a mim pertence. Assim como Manassés, Efraim, meu capacete, Judá, meu cetro. Isso é interessante para nós, porque a gente, mais uma vez, precisamos nos lembrar das promessas de Deus. A gente se deixa levar pelas notícias, pelas circunstâncias. A gente vive num mundo que acha que Deus é ficção, que acha que Deus é uma lenda, ou que Deus é fraco. A gente vive num mundo em que as pessoas confiam na força do próprio braço. A gente vive num mundo em que a esperança das pessoas está depositada em si mesmas, na própria humanidade, na tecnologia, na ciência, na política, ou no próprio homem. Mas nós precisamos nos lembrar que a nossa confiança, mediante qualquer circunstância da vida, ela precisa estar depositada nas promessas que Deus fez aqui. Porque aquele que falou, ele vai cumprir. Nossa confiança, nossa esperança, ela não está baseada na gente mesmo, nas nossas estratégias, né? Como foi Davi aqui, ele tinha uma estratégia de guerra, mas em algum momento teve o revés, e aquilo que ele imaginou que seria uma boa ideia, ou que seria um sucesso, foi um fracasso, uma escolha equivocada. E agora? A promessa de Deus é a âncora para a nossa alma. Que promessa é essa? A promessa de uma nova vida, a promessa de uma nova Jerusalém, a promessa da eternidade com Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que os nossas leves e momentâneas tribulação não podem ser comparados com a glória em nós a ser revelada. Existe uma vida eterna.
E muitas das vezes nós negligenciamos, nós esquecemos isso e nos atemos às tristezas, às dores, aos sofrimentos, às angústias aqui desse momento, dessa era. Mas precisamos fazer como Davi e nos atentar para a promessa de Deus. Ele fez a promessa. E como ele cuida dos seus, né? Isso é precioso, que ele fala: Gileade a mim pertence, assim como Manassés, Efraim, meu capacete, Judá é meu cetro. Atenção ao tratamento que ele dá para Judá, né? Falando sobre autoridade, né? O cetro fala sobre a autoridade de rei, não é isso? E de Judá é que veio o Messias, o Cristo Jesus. Ele continua aqui: quem me conduzirá à cidade fortificada? E no 11 ele termina: dá-nos a tua ajuda, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Só com Deus conquistaremos vitória. Então Davi conclui mais uma vez aqui, né? Chegando à constatação de que inútil é o auxílio dos homens e só com Deus nós conquistaremos a vitória. Então, o homem que traçou para si estratégias, artimanhas militares baseados na sua experiência, baseados na forma de operar de outras nações que não temiam a Deus. Ele seguiu uma estratégia militar por conta própria, sem consultar o próprio Deus, e ele se encontrou em maus lençóis. E quantas vezes nós nos encontramos assim, né? Nós, baseados na nossa confiança, no nosso braço, baseado na forma de lidar com as circunstâncias que o mundo tem, que as pessoas que não amam a Deus, não seguem a sua palavra têm, vendo quando eles fazem dar certo, a gente, vamos fazer também. Se fulano fez, deu certo, vamos fazer. Nós fazemos negligenciando orientações da bendita palavra de Deus, nós fazemos sem consultar o Senhor. E como Davi, muitas das vezes, nós nos encontramos em maus lençóis. E por nossas próprias pernas, por nossas próprias escolhas equivocadas, nós nos encontramos em maus lençóis, em circunstâncias de dor e de sofrimento, pura e simplesmente porque nós nos colocamos nessa situação. O que fazer? O que Davi fez? Correr para Deus, oração, confiar na promessa de Deus. O temor de Davi, como nós vimos aqui, não era o temor de Edom, não era o temor por Edom, né? Ele não tinha medo de Edom, ele tinha medo, o receio dele, o temor de Davi era da ira de Deus. E o que ele fez? Ele se rendeu à oração, levantou o estandarte, né? O que ele diz aqui no versículo 4. Concede os que te reverenciam um estandarte a ser seguido em nome da verdade. A oração é esse estandarte que nós, como cristãos, precisamos levantar, essa bandeira em nome da verdade. E a súplica por Deus, confiando na promessa. A salvação para nós, nesses casos, é repetir justamente as promessas que Deus fez e levantar o estandarte da oração. Porque por mais que nós sejamos infiéis, por mais que nós, em algum momento, nós venhamos a perder a direção e o caminho, Deus, ele mantém a sua palavra e ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. Então, querido, se você seguiu por um caminho, ou quando nós seguimos por caminhos errados, equivocados, e nos encontramos em maus lençóis por conta de nossas escolhas, nossas próprias escolhas, sabe que, apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel, e fiel à sua promessa, fiel à sua palavra. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí está depositada a nossa esperança, aí está a nossa âncora. Vamos orar. Querido Deus, nós te bendizemos por mais um dia que se inicia. Ajuda-nos nessa semana, Deus. Pai, nós pedimos perdão a Ti, porque muitas das vezes nós nos encontramos em circunstâncias que nós mesmos nos metemos nela.
por nossas próprias pernas, por nossas próprias escolhas. Nós nos enveredamos por caminhos que não são aqueles que o Senhor desejou que nós seguíssemos. E nos encontramos em situações de dor, de sofrimento e de aflições. Nós entendemos que, no final das contas, o que nós precisamos é correr para o Senhor. Encontrar no lugar da oração não apenas o alívio para a nossa alma, mas a certeza e a segurança de que o Senhor irá nos livrar, Pai. Não porque o Senhor está ao nosso serviço, mas porque o Senhor é fiel à palavra que o Senhor prometeu. Obrigado, Deus, pela sua promessa. Obrigado pela sua palavra, porque ela é verdadeira, ela é fiel e ela se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. E nós cremos na tua palavra que é inabalável, na sua promessa que é fiel. Ajuda a gente, ajuda o nosso país, ajuda, Deus, a humanidade nessa circunstância de pandemia, Deus. Que seja uma oportunidade para muitas pessoas entenderem que não tem controle sobre si, sobre a sua própria vida, que não é a ciência, que não é a tecnologia que vai ditar, Deus, o rumo da humanidade, do universo. É a sua soberania. Que seja uma janela de oportunidade para que pessoas possam se render a Ti, Pai. Fica conosco. Dá-nos coragem, dá-nos esperança para continuar. Dá-nos a dádiva da Tua presença, Pai. Que nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma boa semana.